Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, o mundo está em crise. O mundo está em crise. Esse fim de semana para mim foi fantástico. Foi um fim de semana de muita reflexão. Muita reflexão. Mas muita mesmo. Em momentos que eu estava sentado comendo alguma coisa, o Espírito Santo estava falando comigo. Em momentos que eu estava olhando alguma paisagem, o Espírito Santo estava falando comigo. Em um momento de observação de algumas coisas, o Espírito Santo estava falando comigo. E Deus me deu uma mensagem que o tema é: contra frutos não há argumentos. Contra frutos não há argumentos. Você está no culto fé, amém, irmão? Então dá glória a Deus aí, me ajuda a pregar. Contra frutos não há argumentos. Como pastor dessa igreja, eu tenho uma palavra para o teu coração. Você que está aí online também, você que vai assistir depois, guarda ela no teu coração. A nossa geração é uma geração que obtém muita informação, mas pouca prática. A nossa geração é uma geração que ela cada vez mais procura o aprimoramento intelectual. E muitas das vezes nós corremos atrás de passos que possam transformar a nossa vida, ou métodos que possam causar uma revolução na nossa vida. Instruções, orientações, cursos e mais cursos e cursos. Podemos fazer cursos sobre inteligência emocional, sobre o comportamento humano. Podemos fazer cursos de cura. Há muita coisa oferecida hoje. E o interessante é que muitas das vezes, sentado em uma cadeira de um curso, ou por trás de um computador em um curso, você vai receber lições, ouça, instruções, orientações, uma direção apontando a um caminho. E se você for bom de memória, você vai memorizar tudo aquilo. Você vai conseguir, se você for bom de oratória, transmitir aquilo que você memorizou. Mas a nossa geração está vivendo algo terrível, porque nós temos oratória para transmitir aquilo que memorizamos, mas não temos fé o suficiente para praticar aquilo que aprendemos. Quem está comigo aqui, diga amém. Então percebemos que tem pessoas que falam de frutos, que falam de fé, falam de milagre, falam de transformação, falam de uma nova criatura, fala de um novo nascimento, fala da unção do Espírito, fala da autoridade de Deus, mas não vive nada disso. Percebamos que existem pessoas que até em uma oração, fala em línguas, mas o comportamento da pessoa não condiz com aquela espiritualidade. Quem está pegando isso aqui? Diga glória a Deus. A questão é que pessoas amarão a igreja por causa de nós, e pessoas odiarão a igreja por causa de nós também. Não é a intenção de Deus trazer a nós conceitos divinos, trazer a nós revelações extraordinárias da palavra, para que tornemos perito com uma oratória impecável e começamos a transmitir para a pessoa: você vai ser salvo, você vai ser transformado, tem uma chave de Deus para a tua vida, tem um milagre de Deus para a tua casa. E a gente começa a falar e muitas das vezes não experimentou nada daquilo que falamos. Meu Deus, bem-vindo ao culto fé. E a gente percebe que tem muitas pessoas doentes, meu Deus, ministrando cura. Mentirosos falando de verdades.
Diga forte: não é sobre o que eu falo, mas é sobre o que eu faço. Diga: eu não posso ser alguém que aponta um caminho se eu nunca trilhei por ele. Tem uma moda agora no Instagram legal. Um cara aparece, só o corpinho dele aqui, e aparece um outro treinando atrás. Aí ele fala: esse homem aí, ó, ele secou a barriga. Essa mulher aí, ela chegou nesse nível. Clica no link aqui que eu vou te ensinar o método. Quem já viu isso? Hoje todo mundo é personal trainer. Todo mundo hoje é nutricionista. Todo mundo hoje é nutrólogo. Depois que inventaram o Dr. Google, todo mundo quer dar diagnóstico. O que você está sentindo? Dor de cabeça, febre, mancha no corpo, é dengue. Entenda que as pessoas, elas querem ser peritas em tudo, ninguém quer perder em nada. Só que o problema é que elas não têm autoridade, muitas das vezes, para falar aquilo que ouviu. Por que não tem, pastor? Porque ainda não viveu. É difícil, mas é a nossa realidade de hoje. Deus falou muito forte ao meu coração nesses dias. Você já viu uma pessoa chata? A pessoa chata é que eu comecei a fazer dieta. Comecei hoje, né? Estou passando no Lagoinha Coffee. O Tiago está com uma coxinha na mão. Aí eu falo para ele: ô, meu irmão, não come isso não. Sabe quantas calorias tem isso aí? Cara chato, irmão. A gente não precisa falar o que fazemos. Deixa as pessoas verem o resultado, irmão. Por isso que Jesus falou: entra no teu quarto e clama ao teu pai em silêncio, em secreto. Faz com a direita, mas não deixa a esquerda ver. Só que nós somos um povo e estamos sendo cada vez mais levados a uma influência que tudo que a gente faz, a gente tem que evidenciar. Comecei a correr hoje. Nunca correu na vida e já está gravando. Como é bom, como é maravilhoso. Você tem que experimentar correr. É o teu primeiro dia, amanhã tu não vai fazer mais. Aí eu estou aqui, fiz um devocional hoje com Deus, e estou aqui vivendo algo maravilhoso. Papai, estou no colo dele. Eu orei hoje. Você começou agora. Para de querer evidenciar aquilo que não é a tua realidade. Primeiro viva. E quando você viver, você vai perceber que você não vai precisar anunciar. As pessoas vão notar. Quem está comigo, diga amém. Tiago capítulo 2, verso de número 14 ao 20. Vamos para a Bíblia. Tiago, carta do apóstolo Tiago, capítulo 2. Aleluia. Verso de número... Irmãos, isso aqui é forte demais. Meu Deus. Que o Senhor me ajude a pregar. É lindo, é lindo, é lindo, é poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, Tiago falando: qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? É Tiago falando. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós vos disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso?
Meu Deus. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que com as minhas obras eu te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres ficar, pois, certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante, é morta, é inválida, está amortecida. Amém? Amém ou não amém? Que proveito terá o Rafael se ele disser que crê em Deus, mas quando for para ele evidenciar a sua crença, ele não evidencia? Que proveito terá uma igreja que crê nos dons espirituais, que crê na cura divina, mas quando há uma necessidade, a pessoa tem receio de orar pela cura? Que receio, que proveito tem uma pessoa que diz assim: eu sou um instrumento de Deus, eu prego a palavra de Deus, mas quando chega algum necessitado e encosta perto dessa pessoa, e ela até tem um dinheiro na conta ou um dinheiro no bolso, e ela olha para essa pessoa e diz: olha, vai em paz, Deus vai te suprir, Deus é poderoso, vai, aquece-te e farta-te. De quê? É interessante que Tiago ele vai trazer um fundamento. Obviamente que eu não quero adentrar aqui em um ponto, porque só de nós lermos aqui um texto, a gente vai adentrar em um ponto soteriológico que fala de salvação. Pode porventura a fé te salvar? Mas Paulo vai dizer aos Efésios que a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas vem pela fé. Amém, irmão? Só que a fé que Paulo fala é uma fé genuína, é uma fé ativa. E uma fé ativa, ela vai apresentar frutos de fé. Fala para mim, Rafael. Forte, irmão, vem comigo, diga: Rafael. Mateus 17, 20. A palavra de Deus diz: se tiveres fé como um grão de mostarda. Fala para mim, não é do tamanho do grão, é como um grão. E o grão só serve para uma coisa: ser semeado. Quando semeado, ele nasce. E quando nasce, frutifica. Então Jesus estava falando, diga para mim, Rafael, Jesus estava falando: se a minha fé, ainda que seja como um grão de mostarda, se eu semear ela vai gerar frutos. Não existe alguém que diz que tem fé e não há evidência de frutos nenhum. É impossível. Jesus ele fala no Sermão do Monte: não se colhe uvas de espinhos e nem figos de abrolhos. Pela árvore se conhece o seu fruto. Não pode uma árvore boa dar frutos maus, e nem uma árvore má dar frutos bons. Nós temos que entender a medida da nossa fé. Irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Pensa em um assunto que não é fácil. É fé. Por quê? Porque você falar da autenticidade da fé é muito relativa. Eu creio de uma forma, eu tenho uma medida de fé. Talvez a medida do irmão Paulinho seja maior do que a minha. Talvez a tua fé seja maior que a minha, irmão. A Dulce, além de ser mais alta do que eu, pode ter uma fé muito mais alta que a minha também. Quem está comigo aqui, diga amém. Então é difícil quando a gente fala da autenticidade da fé, porque você não consegue mensurar a fé de cada pessoa.
E eu não posso dizer para ninguém aqui: você não tem fé. Ah, pastor, mas Jesus falou para os discípulos. Falou, mas ele é onisciente. Eu não. Eu não sou. Então eu não consigo medir a fé de ninguém. Não consigo. Não sei o quanto cada um de vocês crê em Deus, mas uma coisa eu consigo enxergar: o teu fruto. E contra frutos não há argumentos. O teu posicionamento em oração, o teu crescimento no conhecimento da palavra, a tua prática diária na convivência com aquilo que você aprendeu e você começa a aplicar na sua vida, irmão, vai ser inevitável. Domingo passado eu lembrei, eu dirigi 4 horas à noite, vindo ao Algarve, viemos para o culto e no final eu fiz uma oração. Eu falei assim: mude seu comportamento que você vai mudar o seu resultado. Eu não consigo orar. Começa orando 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, mas faz alguma coisa, porque vai ser inevitável algo não mudar na tua vida. Porque toda atitude de fé que eu tomo, toda semente de fé, quando semeada, ela produzirá frutos. Então eu acho muito interessante quando ele fala isso aqui, porque ele diz: de que vale a fé se não tiver obras? De que vale nós começarmos a dizer: eu creio em Deus, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, mas o que você evidencia? O que você mostra da tua crença? Você crê em Deus que se você cuidar da sua família, algo bom você vai desfrutar na sua casa? Porque quando você cresce em fé, você passa a semear fé em todos os aspectos, e essa fé começa a ser semeada dentro de casa. Aleluia! É quando a mulher começa a entrar num quarto, se desabar pela mudança do marido. É quando o marido começa a olhar a família se perdendo e ele tem fé, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em sua eficácia, em seu efeito. Ele vai para um quarto, ele se tranca, ele ora e começa a ter frutos. Quando o filho está se rebelando, está querendo se levantar, aí de repente a mãe e o pai falam: vamos jejuar, vamos orar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Tu tem fé, eu tenho, então vamos orar, Deus vai responder e o milagre vai acontecer. Aleluia! Começa dentro de casa a semeadura, irmão. Começa dentro de casa, e quando as pessoas começarem a olhar para o reflexo da tua família, ela vai dizer: o que vocês têm? Tem um brilho diferente nos teus olhos. Tem algo, como é que tu consegue ser tão positivo? Como é que tu consegue ter tanta fé? Aí você fala assim: é porque eu experimentei muito de Deus. O salmista fala: provai e vede que o Senhor é bom. Malaquias 3,10 ele fala: fazei prova de mim, diz o Senhor. Mas eu tenho semeado alguma coisa? Porque para que eu consiga evidenciar frutos, eu tenho que semear. Eu tenho que crer. A palavra, ela só surtirá efeito na minha vida se eu crer nela. Alguém dirá: tu tem fé e eu tenho obra. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostro com as minhas obras a minha fé. Eu refleti nisso, porque tem muita gente que quer ensinar aquilo que não vive, e é quando a conta não fecha. É quando você olha para a vida da pessoa e não tem nada a ver com aquilo que ela fala. O que ela está fazendo? Ela está explanando o que ela crê. Mas cadê o fruto? Quem está entendendo isso aqui? Tem conceito, tem passos, está organizado, sermão bem elaborado, temático, expositivo, seja lá o que for, domina, fala. Não, mas não pisa no meu calo não, irmão. Se tu pisar, tu vai conhecer um macho. Cadê? Prega
prega sobre mansidão, domínio próprio, de repente, não, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Cadê o domínio próprio, irmão? Quem está entendendo essa palavra aqui? E sabe o que eu acho lindo? É que tem pessoas que não pregam, não sabem elaborar um sermão, mas a conduta de vida dela fala, a honestidade dela fala, a verdade dela fala, a simplicidade dela fala, o modo que ela cumprimenta fala, o modo que ela ajuda fala, o modo que ela se dispõe a ajudar, é solícito fala. Então não vai adiantar sermos uma igreja, uma família que fala de Deus, mas não vive Deus. Fala de Jesus, mas não vive Jesus. Então melhor é eu ficar caladinho e começar a evidenciar a minha fé com os meus frutos. Isso é evangelho. O evangelho é poderoso, irmão. Uma vez eu preguei aqui que tem coisas que a gente não imagina o poder. Em meio a uma guerra, a necessidade era espada, lança e escudo, e Moisés está assim com o braço estendido. Podendo estar aqui, o texto não diz, mas conhecendo a humanidade, aquele povo murmurador, com certeza alguém olha e fala assim: olha ali, ó. A gente aqui guerreando, e aquele cara ali com a mão estendida. O que ele está fazendo com uma mão estendida para cá? Pega uma espada, rapaz. Só que quando a mão dele começou a baixar, o povo começou a perder. Ei, quando a mão dele está levantada, a gente ganha. Levanta o braço do homem aí, traz uma cadeira, traz uma pedra para ele sentar e segura o braço dele. Porque tem coisas que a gente nem imagina, mas é tão poderoso. A semente da fé, irmão, ela não está, ouça, não está atrelada em algo grandioso que se faz, mas em algo mínimo que você começa a fazer. É incrível. O Senhor falou comigo algo muito grande. Toda transformação, ela não começa de fora para dentro, ela é de dentro para fora. É por isso que a Bíblia fala, Romanos 12:2, não vos amoldeis a esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Primeiro é aqui, depois vem aqui. Tudo que você decidir na tua mente, o teu corpo refletirá. Se você decidiu cuidar da tua saúde, tu não precisa falar para ninguém, mas o teu corpo vai dizer que tu está cuidando da tua saúde. Se tu decidir mudar cada vez mais os teus hábitos e crescer no conhecimento da palavra, exercitar a intelectualidade, você não precisa dizer nada, mas quando tu abrir a boca, quando você começar a falar algumas coisas, está diferente. O que se passou com ele? Afinal, quando a gente lê Atos capítulo 3, capítulo 4, que o povo está lá diante do Sinédrio, o povo pergunta assim, porque Pedro está falando maravilhosamente bem, aleluia. Pedro recebe o Espírito Santo e começa, diante de todas aquelas autoridades, trazer uma palavra poderosa. Aí eles olham assim, esse cara não era indouto? Ele não tinha instrução. Quem ensinou para ele essas coisas? Aleluia. Ainda funciona a joelhologia. Quem ensinou para ele essas coisas? Mas como é que é isso? Está falando de coisas tão profundas. Ele não é do nosso meio, não. Quem ensinou isso para ele? Você não precisa dizer que sabe. Os teus frutos aparecem automaticamente. Aleluia. Aleluia. Alguém vai dizer, com as minhas obras tu vai ver a minha fé. Com a minha devoção tu vai ver o quanto eu creio. Com o meu interesse em estar na presença de Deus tu vai ver. A forma que eu cuido da minha esposa, tu vai ver a minha fé. Meu Deus. A forma como eu cuido da minha filha, a forma como eu cuido do meu marido, tu vai ver a minha fé. A forma como eu cuido da minha casa, como eu zelo pelas coisas de Deus, tu vai ver a minha fé. A Bíblia está.
Jesus estabelece um princípio, eu não vou entrar aqui no mérito, mas é interessante tocar no assunto, só no que ele diz: não deixe que teus lábios te louvem. Aleluia. Melhor que os outros falem de ti. Deixa os outros falarem. Deixa os outros perceberem. Não toca a trombeta. Começou, não vai para o Instagram. Quem está comigo, diga amém. Porque tu não sabe se tu vai continuar. O segredo não está naquilo que eu faço uma vez, mas o segredo está naquilo que eu permaneço fazendo. Não vale a pena eu orar um dia. É permanência. É cotidiano. Não vale a pena eu ler um texto e ficar com esse texto o ano todo. Ler um livro, li o Mateus e fico só com ele o ano todo. É todos os dias. Diga para mim: constância. Diga forte: eu preciso e eu serei constante em tudo na minha vida, para a glória de Deus. Existem coisas que nós precisamos entender. Tiago, quando ele traz esse fundamento, ele faz uma pergunta: crês tu que Deus é um só? Como se tivesse uma resposta positiva. No verso 19, ele diz assim: tu fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. Ouça isso. Eles creem em Deus, mas não obedecem a Deus. Significa dizer que talvez eu possa entrar em um ambiente onde eu creio, mas tenho dificuldade em obedecê-lo. Eu creio que Deus é poderoso para me curar, mas a minha fé não é o suficiente para eu tomar uma atitude para eu levantar. Eu creio que Deus é poderoso para transformar a minha vida, mas eu não tenho tanta força para começar a mudar os meus hábitos diários. Eu sei, pastor, que eu tenho que orar, mas é difícil. Eu sei, pastor, que eu tenho que ler a palavra, mas é difícil. Eu sei que eu tenho que me colocar à disposição do Senhor para Ele cumprir o propósito dEle na minha vida, mas é difícil. Dentro da igreja tem muita gente que crê, assim como os demônios creem. Mas o que vai fazer a diferença, Malaquias 3:18, vereis outra vez a diferença daqueles que creem e daquele que não crê, daquele que serve e daquele que não serve, daquele que busca e daquele que não busca, porque tem diferença. Podemos estar no mesmo ambiente, convenhamos. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Reflita comigo, convenhamos, todo domingo, toda quarta, todo shine, todo riro, toda oração, é o mesmo ambiente, é a mesma palavra, é a mesma atmosfera, é a mesma graça, é a mesma unção. E por que parece que uns chegam lá e outros não? A mesma Bíblia que eu prego, a Assembleia de Deus prega, a Quadrangular prega, a MIF prega, Batista prega. Mas por que parece que uns acessam e outros não? É porque está atrelado à tua vontade de mudar. Eu estava conversando ali atrás, ainda agora, eu disse assim: gente, o desconforto, a dor, os conflitos, é inevitável. Tem que acontecer. Não tem como crescer sem dor. A dor faz parte da nossa caminhada. E nós não podemos nos isentar e muito menos aliviar para alguém. Não podemos. Cada um tem que sofrer as suas dores. Olhe para mim, em nome de Jesus. O próprio Cristo, Ele não se isentou das dores. E sabe qual é a nossa oração? É que Deus nos isente delas. Mas a dor nos faz crescer. Os conflitos nos trazem experiências. Os conflitos trazem maturidade.
É incrível como Deus ele começa a agir. Uma vez alguém chegou comigo e falou assim: pastor, eu comecei esse mês, eu creio que Deus vai mudar a minha história. Fiz um voto com Deus e comecei esse mês a ofertar e ser dizimista. Eu falei: sabe de nada, inocente. Foi dito e certo. Pastor, quando eu comecei a fazer isso, começou a dar tudo errado. Foi. Aleluia. Pastor, comecei a orar para Deus me dar domínio próprio. O povo está enchendo a minha cabeça no trabalho. Aleluia. Pastor, eu estou orando para eu ser usado por Deus, mas ninguém me liga, eu estou me sentindo sozinho. Aleluia. Tu acha que vai ser Superman, estufa o peito, estende a mão, sou dizimista, toma uma bicuda no devorador. Não, a tua fé vai ser provada, a fim de que ela seja aprovada. Só que nós achamos que aquilo que a gente começa a fazer já resolve. Aquilo que a gente começa a dar um passo já resolve. Não é bem por aí. Você começou a semear. Você não planta hoje, amanhã já colhe. Aleluia. Você começou a semear. Olha, já vi que ser bonzinho não presta. Eu tentei mudar. As pessoas começaram. Você começou a semear. Vai ser inevitável você ter umas dorezinhas. Tu começou a semear. Só que quando os frutos da tua fé começarem a serem evidenciados, olha para alguém, fala para essa pessoa, fala assim: ninguém vai te segurar. Meu Deus. Meu Deus. Só que o nosso problema é que eu vejo o Joãozinho cantando aqui. Aí eu falo: não, é só eu pegar o violão, aprender as notas que ele está fazendo. Isso é um grande erro. Deixa eu tirar os hinos, porque o meu timbre é igual ao dele. Quando eu cantar vai ser igualzinho. Vai nada. Não, porque olha, eu até me mexo. Eu sei pregar igual o Luiz Hermínio. Você pode pegar a mensagem dele todo dia do início ao fim, mas não vai ser igual. Que aquela mensagem talvez tenha sido gerada em dores, em lágrimas, e tu não entende os frutos de uma mensagem. Quando você recebe algo de Deus e você semeia, irmão, sabe o que eu estou fazendo aqui nessa noite? Eu estou semeando na tua vida uma palavra. Infelizmente tem gente cobrando para isso, mas eu jamais vou cobrar por aquilo que Deus me deu de graça. E não vou mentir para você não, que o chacoalho está começando aqui dentro. E não é hoje que esse chacoalho começou. Eu só estou caladinho. Aleluia. Porque tem coisas que a gente não precisa falar, mas as pessoas vão notar. Quem está entendendo isso aqui? Todas as vezes que nós crescemos, as pessoas não conseguem entender. Só que é melhor você literalmente começar a ser um tanto quanto rijo, do que você ficar negociando. Eu já fui muito, não quero, não é, não posso, não dou, não. Você sabe quantos não já dei para pessoas aqui? Famosas. Não quero receber ninguém. Não quero receber ninguém. Eu quero seguir o que Deus está mandando. Quero caminhar como Deus está direcionando. Eu quero entender que Deus vai começar a usar pessoas dentro dessa igreja de uma forma tão poderosa, porque chega alguém famoso aqui, a gente olha para eles e esquece os que estão aqui dentro. E tem unção de Deus aqui, tem mulheres cheias do Espírito Santo aqui. Tem homens cheios do Espírito Santo aqui nesse lugar. E frutos, Rodrigo, vai começar a evidenciar do fruto das 5 da manhã. Vai começar. A intercessão do louvor ninguém vê, Abraão, ninguém vê. Mas vai começar frutos.
O que a gente fala, o povo não conhece. Entra aqui, teve uma pessoa que chegou comigo e falou assim: nossa, tu começou na tua casa a igreja e tá desse jeito. Se tu conseguiu, eu também consigo. Eu, vai na tua força. Porque não olha para o que tu está vendo. Isso aqui é fruto de algo que não é só meu, não. Tu não tem noção quantas pessoas já choraram por causa dessa obra. Tu não tem noção quantas pessoas intercedem. Não olha o superficial e acha que é só aquilo. Tem muita coisa. O povo olha para o fruto. O pastor Jean, ele tem uma linguagem que ele fala interessante. Ele fala assim, ó: o problema é que muitos querem o bônus, mas não querem o ônus. Querem a vitória, mas não querem o preço da vitória. Querem viver a concretização, mas não querem viver o processo até chegar na concretização. Quem está entendendo isso aqui, ó? Deus me abençoa, toma. Ai, recebi, obrigado, papai. Não é assim. Eu acho lindo isso, porque Ele nos prepara. Sabe que eu aprendi? Que Deus não desperdiça recurso. E quando eu falo recurso, eu não falo só de finanças, eu falo de inteligência, capacidade, crescimento, unção, graça, intimidade. Ele não desperdiça. Tu quer? Vamos ver se tu está disposto a isso mesmo. Tu vai começar a viver umas coisinhas aí. Sabe o que é interessante? Fala para mim, Rafael. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Fala para mim, fala. Eu creio em tanta coisa, mas muitas delas ainda não aconteceram. Por quê? Se tudo é possível, é tudo. No original grego, que é no Novo Testamento, é tudo. É tudo. Não tem nada impossível para Deus. Só que o problema é que a gente fala assim: eu creio, papai, e Ele mostra. É que não dá agora. É que eu não consigo agora. Mas tu sabe que eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor pode abrir. Não, é interessante. Uma vez a pessoa chegou: pastor, ora por mim. Eu quero um trabalho. Você já deixou o currículo? Não. Tu crê na tua casa sentado? Levanta. Pastor, eu quero que Deus restaure a minha família. Tu quer? Então muda. Ora. Cuida. Zela. Faz alguma coisa. Seja alguém amoroso para aquela pessoa maravilhosa que Deus te deu. Hoje eu fui testado, irmão. Fui para Lisboa. Fui buscar os passaportes das minhas filhas. Cheguei em casa, mente agitada. Eu falei: rapaz, eu vou fazer a minha caminhada. Aleluia. Peguei e fui tirar um café. Passaram por mim. Não falaram nada. Só que o primeiro café já estava no meu coração, era o dela. Quando eu cheguei lá, café, eu pensei que não vinha café para mim, meu amor. Claro que vem um café para você. Mas eu já fui um homem de fazer para mim não pensar na minha esposa. Ah, tu pensa que é só flores? Eu já fui um homem imbecil, desculpa a expressão, que preparava mesa para visitas e não preparava para minha esposa. Eu já fiz isso. Já recebi pastores em casa que eu deixava a mesa linda. Aí a Raqueline falava assim: quando tu quer, tu presta. Desse jeito. Mostra a tua fé. Aí depois que o pau quebra, a gente vai: Deus, aí a gente vai: a culpa é tua. Muda teu comportamento que tu terá outros resultados. E olha, vou dizer para você que tem macho aqui me ouvindo. Funciona.
Se é que tu me entende. Semeia, aleluia, que tu colhe. Aleluia. Se é que tu me entende. Eu não sei se os machos estão entendendo isso aqui, mas é forte. Quando a gente muda, a gente canta. Dá uma pausa aí, minha filha, minha maestra, em nome de Jesus. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Pode voltar, minha maestra, aleluia. Quando chega o momento de romper em fé, cadê a atitude? Quando chega o momento de semear, a mão está mirrada assim, ó. Lá no Brasil tem um remédio chamado Sorrisal. A mão está tão fechada que se atravessar uma piscina, a Sorrisal chega intacta do outro lado. Não é? Não é tu que quer viver rompendo em fé? Vou plantar e colher? Irmão, olha, vou dizer uma coisa para você. Deus é lindo. Muito maravilhoso. Ele é tremendo. E as coisas não acontecem como a gente quer, não. É incrível. Às vezes a gente olha e fala assim: Jesus, me cura. Aí você espera. Cadê o poder? Não aconteceu. E você começa a fazer coisas normais e nem percebe. Cadê a dor? Não é que ele me curou mesmo? Aleluia. Você às vezes começa a pedir coisas para Deus, e quando nem percebe, e não é que aconteceu mesmo. As coisas não vêm como tu espera, mas chega. Tudo que você tem que fazer é semear. Eu vivi 2 testemunhos aqui extraordinários. Já vivi momentos, sabe, na minha vida, de Deus falar assim: eu quero ver se é isso mesmo. Vamos lá, Senhor. Eis-me aqui. O que é para fazer? Faz isso, 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 isso. Aquele dinheiro que está sobrando na tua conta, envia para o fulano. Ainda bem que a minha mulher é crente. Deus falou, faz. Tá bom. E eu precisar fazer, irmão, estou falando de mim, não estou falando para você fazer isso, não, estou falando de mim, Rafael. Poxa, eu precisava de dinheiro para fazer uma coisa. Como é? Ih, vai custar caro. Nem vou fazer. O dinheiro que eu tinha, cadê a Adriana? O dinheiro que eu tinha para tratar a nacionalidade, eu semeei, irmão. Meu Deus. Não, pastor, está na bênção. Sua nacionalidade vai ser feita e vai ser uma oferta para a sua. Meu Deus. Então quer dizer que eu semeei na vida de uma pessoa e Deus também me abençoou. Meu Deus do céu. Dose dupla. Que maravilha. A gente começa a viver coisas que a gente nem imagina. Para eu finalizar, eu preciso ler esse texto com você. Um texto muito pertinente. Todas as vezes que eu falo do Sermão da Montanha, eu digo que o segredo da vida está ali. Está ali. Quando Jesus, no capítulo 7, versículo 24, que ele vai falar dos 2 fundamentos, ouça isso. Ouve estas minhas palavras e as pratica, ouve e pratica. Ouve
e pratica. Não fica guardada no coração, não. Everton, não é ouve e prega o que ouviu, é ouve e pratica. Não é eu ver um curso de cura interior e começar a sair falando como ser curado. Se eu ainda não pratiquei, eu ainda não fui curado. Aquele que ouve e pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Eu profetizo em nome de Jesus que você não será conhecido como alguém imprudente, mas você será conhecido como uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de prudência, conhecimento, sabedoria. Por quê, pastor? Porque tu é alguém que ouve e pratica. Ouve sobre oração e pratica a oração. Ouve sobre o jejum e pratica o jejum. Ouve sobre intimidade com Deus e vai buscar intimidade com Deus. Ouve sobre aquilo que Deus tem preservado para os filhos e você fala: isso me pertence porque eu sou filho, então eu vou viver, eu vou praticar o evangelho. O segredo está aqui, irmão. Diga: ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Mais uma vez, ouvir e praticar. Só isso. Segredo do crente próspero, feliz, é porque pratica. É porque pratica. Deuteronômio 28 se cumpre. Se ouvires hoje as palavras que te ordeno e nelas aplicar o teu coração para vivê-las, bendito tu serás no campo, ao entrar, ao sair, em qualquer lugar. Por quê? Porque tu é alguém que ouve e pratica. Nada substitui a prática. Uma coisa é eu saber, outra coisa é eu fazer. Contra frutos não há argumentos. Não tem como. Não tem como. Jesus é tão maravilhoso. Na próxima quarta eu vou trazer sobre a ordem do Sermão da Montanha, porque assim como a gente elabora sermão, isso aqui está muito bem elaborado. Muito bem elaborado. Uma coisa completa a outra. Uma coisa completa a outra. Meu Deus. Não é à toa que ele fala: não acumule tesouro na terra. Não é à toa que ele fala: onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Não é à toa que ele vai te ensinar a orar. Não é à toa que ele vai te ensinar a jejuar. Não é à toa que ele vai dizer: o teu tesouro está no céu. Não é à toa que ele vai dizer: você é luz. Não é à toa que ele vai dizer: vocês não podem servir a dois senhores. Ai, meu Deus do céu. Irmão, se prepare. Estou falando para você. Você vai viver algo em Deus tão poderoso, por aquilo que Ele tem trazido na palavra dEle para o teu coração, que tu vai viver transformação que tu jamais imaginou. A transformação e o poder de Deus é experimentado de dentro para fora, e a destruição também começa de dentro para fora. Você não explode, você implode. Tudo começa aqui. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. Se os teus olhos verem bem, Ele é a luz do teu corpo. Meu Deus. Eu só vou pegar essa caneca aqui porque... Porque meus olhos viram.
Os meus olhos deram a direção para eu chegar nela. É por isso que ele é a lâmpada. Então, se o meu olho vê bem, todo o meu corpo será bom. Porque tudo aquilo que eu olho mexe com as minhas emoções, aguça meus desejos, mexe com a minha mente. Se eu ver uma coisa maligna, todo o meu corpo vai ser terrível. Mas deixa para quarta-feira que vem. Eu quero que você faça um voto com Deus hoje, se você se sentir no seu coração. Aquele pastor baixinho, Senhor, de 1,5 m, disse que a fé é uma semente. Existem frutos de fé. É você e Deus. Então, Pai, eu começarei a fazer aquilo que eu nunca fiz. Ouça. Hoje é quarta-feira. Talvez você nem orou hoje, mas você vai se esforçar para orar pelo menos 30 segundos todos os dias. Quem está comigo, diga amém. Você vai fazer um esforço para pelo menos ler um versículo da Bíblia todo dia. Todo dia. Não é uma vez ou outra, é todo dia. Não precisa você ter uma mudança radical. Começa numa pequena coisa, miudinha. Um versículo é difícil? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um ou amar o outro, ou devorará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não demorei 30 segundos para ler um versículo. Não demorei 30 segundos para ler um versículo. Quem está pegando aqui, diga amém. Macho, olhe para mim. Macho alfa. Tire pelo menos 2 minutos. Melhor 5 minutos. E olha para a tua casa e vê o que a tua mulher já te pediu para fazer há muito tempo e tu ainda não fez. Escreve. A cada dia soluciona uma coisa. Quem sabe é uma lâmpada para trocar? Uma tomadinha para ajeitar? Muda a tua espiritualidade, muda as tuas atitudes, o teu comportamento dentro de casa também. Vamos fazer esse voto. Quem está comigo? Você vai começar a ver os frutos. Porque quem crê, obedece. Quem obedece, frutifica. E contra frutos, não há argumentos. Fique de pé. A tua família vai te olhar diferente. A tua família vai ter uma compreensão diferente de você. Aleluia. Muita gente vem para a igreja, irmão, querendo cura. E muitas das vezes a cura não está em uma oração. A cura está dependendo de uma atitude. É verdade. Que é isso, pastor? Tem cura que eu não preciso orar por você. Você só precisa mudar a atitude. Minha filha está enferma, Eu não vi. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Não, mas não é lícito tirar da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas os cachorros comem da migalha. Ei. Nem mesmo Israel viu uma fé como a dessa mulher. Jesus orou? Não. Ele disse, vai-te em paz. Ela semeou a fé. Ela mudou o comportamento, quebrou o orgulho. Jesus falou, pode ir. Tua filha está curada. Jesus orou? Não. Olha, basta uma palavra tua
eu sei que o meu servo será curado lá. Aí Jesus, que é isso? Nem mesmo Israel viu uma fé. Centurião, um romano. Estou falando de fé, irmão. Aí Jesus fala, vai-te em paz, seja feito como tu disseste. Jesus orou? Não. Quando o comportamento muda, aleluia, quando a atitude de fé vem, contra frutos não há argumentos. Vamos viver um sobrenatural. Quem está comigo? Pai, no nome de Jesus nós oramos nessa noite. Oramos porque cremos no Teu poder. Pai, nós sabemos que a cada atitude de fé o resultado muda. Deus, fortalece nossos corações, fortalece as nossas vidas. Pai, eu quero aqui nessa noite orar sobre cada coração aqui, sobre cada pessoa. Pai, eu quero nessa noite aqui interceder e pedir a Ti o Teu milagre. Eu quero pedir a Ti em nome de Jesus a Tua transformação, a autoridade, a força necessária, a cura necessária, a força nas pernas, em nome de Jesus. Porque nós cremos na cura das emoções, nós cremos, Pai, em nome de Jesus. E eu peço a Ti nessa noite, Senhor, começa em cada mente, começa em cada pessoa. Os intercessores me ajudem em cada pessoa, Pai, porque sabemos que milagres acontecem quando os nossos comportamentos mudam. Nós sabemos, Pai, que milagres acontecem quando nós decidimos frutificar, quando nós decidimos semear sementes da fé. Então nessa noite, traga sobre cada mente, sobre cada coração, aquilo que tem que ser feito, aquilo que tem que ser renovado. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa aqui nessa noite, e que haja transformação, e que haja um liberar, um fluir sobre cada vida, sobre cada família, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer à consciência aquilo que precisa ser mudado, e que nós possamos acessar um ambiente novo. Deus, viveremos rompendo em fé, em nome de Jesus. Uma nova unção, uma nova autoridade sobre cada vida nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Clame a Ele, clame a Ele. Os teus olhos se abrirão, os olhos espirituais se abrirão, a tua mente se abrirá, ampliará, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há poder na oração, e eu creio no milagre, eu creio na transformação, eu creio que Deus vai ativar a tua vida a partir de hoje. Tu és inigualável, abre os teus olhos. Os teus olhos vão se abrir nessa noite. Toda venda cai nessa noite, em nome de Jesus. Vocês contemplarão o agir de Deus com os olhos da fé. Você vai acessar coisas grandiosas através das tuas obras. Tu evidenciará a tua fé para a glória de Deus, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Deus, em nome de Jesus, nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos nessa noite no Teu poder, no Teu sobrenatural. Aleluia, aleluia. Diga: eu vou construir, eu vou construir, e eu vou construir minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou confiar somente no Teu poder. Eu não serei abalado, minha casa não será abalada. Eu frutificarei frutos da fé, em nome de Jesus. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em Ti. Não vou, aleluia,
Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E nessa noite, sim, Pai, nós, diante do teu altar, fazemos um compromisso contigo em literalmente mudar a nossa rotina. Deus, de dar mais atenção à tua palavra e de ter um tempo contigo. Intensificar a nossa busca, intensificar a nossa devoção. Sabemos que não precisaremos falar muito. Deus, não é por força, nem por violência, é pelo teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, e que nós possamos viver nessa disposição espiritual, aonde o teu nome é engrandecido, os sinais são manifestados. Nós cremos que não cessou. Pai, nós cremos sobre esta igreja, que 2026 será um liberar sobrenatural, aonde pessoas serão curadas, não só da boca para fora, ó Deus, mas de dentro, do interior. Cura nas emoções, nos corações, na mente. Nós cremos no restaurar de famílias, homens e mulheres, para a glória do teu nome, Pai. Leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. Conceda-nos um sono reparador nessa noite. Fala conosco. Visita-nos de madrugada, meu Deus. Queremos te sentir mais e mais. Manifesta sobre nós o teu amor, a graça do nosso amado Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, não só hoje, mas para todo sempre. E a noiva do Cordeiro diz, a igreja do Senhor diz, a nação santa diz, lavados, remidos no sangue do Cordeiro dizem. Aplauda o nome do Senhor. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família.